vale colher. Ele é o nosso pai, ele é o colega para alguns. Amém. Quando estamos a chamar, não quero ver que as mamães agitem a sala. E as mamães que são presentes. Enquanto que as mamães não manifestarem a presença, e ele não vai passar. Quando estamos a chamar o evangelista, o pastor Bobolô, quando ele está cantando obrigado pela sua presença. Et ta présence est le symbole de la délivrance. A tua presença é o símbolo da libertação. Ta présence est le symbole de la bénédiction pour ton peuple. A tua presença é o símbolo de bênção para o seu povo. Ta présence est la révélation de nos vies. A tua presença é a revelação para nossas vidas. Règne mon maître. Reina, bom mestre. Durant tout le temps que nous allons passer dans ta présence. Todo o tempo que levaremos na tua presença. Enseigne-nous. Parle-nous. Fala para nós. Et corrige. Ensine-nos e corrige-nos. Nos fautes. Nossas faltas. Em nome de Jesus. Nossos erros em nome de Jesus. Amen. 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 Na CPI, pensar à musicien. Eu me alegrei os músicos. Vraiment, ceux qui décident, comme elle a gazosa, você não sabe, madame. Hoje o culto, tomem a gasosa, vocês fizeram um bom trabalho. Hoje, je crois tout au Rwanda d'abord. Pensamos sentados. Pour la présence à Vassal Yanzam, Pela presença dos homens de Deus. des gens que je respecte beaucoup, Homens que eu respeito bastante. des gens qui font que biso tous à la enseigner et puis tout comme la statue on colo à l'ingeli biso. Gente que faça para nós sermos ensinados e atingirmos a estatura perfeita que Deus está à espera de nós. Naïbi va présenter après culte. Eu sei que serão apresentados e colhidos pelo povo de Deus. Na présence à pasteur Abraham. Seja aqueles que estão atrás, me lembro da presença do pastor Abraão mais velho. Que Dieu soit ensemble avec nous pendant le culte d'aujourd'hui. Que Deus seja junto conosco durante esse culto. On s'appelle peu d'église. Também me alegrei com a igreja. Ça fait 4 ans na Kenda. Já passa 4 anos que eu andei ausente. Mais après 4 ans na Zongi. Mas depois de 4 anos eu Si bien regressei. difficulté, il faut le reconnaître. Embora que houve dificuldade, isso tem de reconhecer. Mais on est là. Mas, acima de tudo, estamos Et presentes. on garantit que désormais, ils ont un espace à Milaïté. E eu estou a garantir, não levará mais tempo como da primeira Je vez. serai prêt à donner mon appui sur tout le plan Eu serei disposto, apoiando sobre todos os planos, pour que tout remonte ponte. para nós podermos relevar essa. nayebisaka Fanya. toujours bana oyo nankadraka na bao nankadra. Tenho dito sempre aos filhos que eu já enquadrei, o que tem enquadrados ainda. Église ezaka ya mutu te. A igreja não pertence a ninguém. Na français baloba boye. Em português tem dito: les hommes passent,
Os homens passam, mais les institutions restent. mas as instituições permanecem. L'église, c'est une institution. A igreja é uma instituição, Mais Bomolo, c'est une personne. mas Bomolo é uma pessoa. Nakoki koleka. E eu posso passar, Mais l'église est éthique. mas a igreja vai permanecer. C'est pourquoi l'église il fait à la fonder dans la foi, dans la doctrine de Jésus. Por isso a igreja deve se basear na fé sobre a doutrina de Jesus. Il y a que lobby église Mumbatoza na réunion na Tongo. E eu sei que amanhã teremos reunião toda a igreja. Bana na manioso de près et de loin. Todos os filhos de perto como de longe. Tunioso azana idée ya ko émettre pour que l'église ait avancé. Todo aquele que tem uma ideia ou pensamento para houver o avanço na igreja. Mato ina biso za ko fungwa mapoto yoka. Meus ouvidos estão abertos para os ouvir. Alors lelo tolobaki tolobela Apocalypse chapitre 5. Prometemos que hoje falaremos sobre o Apocalipse capítulo 5. Tobandi otango. Façamos a leitura. Apocalypse chapitre 5 verset 1er Tito Tokita. Je crois que Tokosuka na 6. Apocalipse capítulo 5, começamos do verso 1, creio que podemos chegar até no verso 6. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous traduisez. Awa, baloba. Awa. Mutoko makambo comme des agents, les disciples de Jésus. Quem está escrevendo essa carta é o João, discípulo de Jesus. Aumona. E ele está vendo. Ah, c'est quoi le biboy? Aqui ele diz: Namoni na loboko ya mobali. Eu vi na mão direita ya moto avandaki na trône. Da pessoa que estava no trono. Moto alandaki nga pendant la semaine à comprendre que Dieu a deux mains. A pessoa que me seguiu ao longo da semana entende já que Deus há duas mãos. Si la Bible confirme que na loboko motoana c'était loboko mobali. Aqui a Bíblia está confirmando porque está se falando da mão direita. Na explicar que loboko mwasi na loboko mobali mosala nango. Eu expliquei a mão esquerda e a mão direita as diferenças dos trabalhos. Dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, je vis un livre écrit en dedans et en dehors. Na mão direita daquela pessoa, eu vi livro que estava escrito de dentro como por fora. En réalité, ce qui nous donne un livre. Em realidade, quando alguém teve livro, comprou para ler, Osa na ezalaka à découvrir ce qui est écrit à l'intérieur. O desejo dele é descobrir o que está por interior. Mais livre va expliquer du que ezaki intéressant na libanda na kati puisqu'il y avait des écritures. Mas esse livro que estamos explicar foi interessante porque tinha escritura por dentro e por fora. Donc expliquer. Explicaremos. Et puis le livre était scellé de 7 sceaux. E o livro foi selado por 7 solos. C'est-à-dire le sceau c'est le cachet. Porque o selo é o carimbo. Livre wana e komama na kati na libanda. Aquele livro foi escrito por dentro e por fora. Ba cachet sambo. E tinha também 7 carimbos. C'est symbolique. Verset symbolique. Verset 2. Un ange puissant qui criait d'une voix forte. E vi anjo poderoso que gritava com uma voz forte. Qui est digne d'ouvrir les livres. Que é digno para abrir o livro. Et d'en rompre les sceaux. E de romper o selo. Et personne dans le ciel. E ninguém no céu, ni sur la terre, nem embaixo da terra, moins encore sous la terre, menos ainda aqui na terra, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Conseguiu de abrir o livro nem olhar para o livro. Et je pleurais, donc Jean pleurait. E eu chorava, o João estava a chorar. Pourquoi il pleurait? Puisque personne ne fut trouvé digne. Por que João chorava? Porque ninguém achou-se digno d'ouvrir le livre, de abrir o livro, même pas de le regarder. Nem tão de olhar. Et l'un des anciens, e dos anciãos, et l'un des vieillards me dit à Jean, dos anciãos diz: ne pleure point, não chore mais. Voici, eis le lion de la tribu de Juda, o leão da tribo de Juda, le rejeton de David, a raiz de Davi, a vaincu pour ouvrir le livre, que venceu para abrir o livro, eux c'est 7 sceaux. E esses 7 são. Maintenant Jean dira ceci dans le verset 6. E João vai dizer assim em verso 6: J'ai vu au milieu
du trône e vi no meio do trono et des 4 êtres vivants e dos 4 anciãos un agneau qui était là comme immolé. cordeiro que estava lá como imolado. Il avait 7 cornes Ele tinha 7 chifres et 7 yeux e 7 olhos, qui sont le 7 esprits de Dieu envoyés sur la terre. que são 7 espíritos de Deus enviados por terra. Tango, Baebisietala, le lion de la tribu de Juda, Quando lhe disseram ver o leão da tribo de Juda, Baebisaki est lion sauté, moi la lionté. não lhe falaram do pequeno leão, não, Baebisi pensa que eles kosi ya munene. mas falaram do leão grande. Mais tango atali, Mas quando ele olhou, le amonatani ya maman baza plus âgé, em vez de naquela cadeira, naquele trono, c'est le 3e trône qui est au milieu de tout. é o terceiro trono que está no meio de todos. Siko Jean tango azomona, Agora, João, quando está vendo, bavandi na kiti, a pessoa que está sentada 6000 livres, pegou um livro e komama na kati pe libanda, que está escrito por fora e por dentro. wana avandi na trône wana ya katikati. Aquela pessoa sentou no trono do meio. Entre guillemets, c'était Dieu lui-même. Entre aspas, foi Deus ele próprio. Nzamba 6000 livres, Deus pegou um livro e komama na kati na libanda. que está escrito por dentro e por fora. Objectif ezaki nini? O objetivo foi o quê? Bato bayeba kotanga nini oyo ekomama na kati, nini oyo ekomama libanda. O objetivo foi o quê? Que as pessoas saibam a ler o que está escrito por dentro e por fora. Eloko ekomama libanda, c'est à la portée de tout le monde. O que está escrito por fora, aquilo está para todos notar. Soko ozoleka, Se estás a passar o caminho, okomi quelque part omoni bakomi bar chegaram a certo lugar, está escrito lanchonete. ya obomba te. Isso não é de esconder. Omoni bakomi lanchonette, Está escrito boutique. cachorro quente. Aí, C'est à la portée de tout le monde. aquilo é para todos. Mais eza na bakuwa mosusu. Mas a certo canto, Omoni mpe eza ndako. você verá que é uma casa. Bakomi eloko te. Mas não está escrito nada. Kati d'écriture ezali. Mas por dentro, as escrituras. Otanga yango okotika libanda te. Para tu chegares a ler, não pode ficar fora. Il faut kota na kati. Tem de entrar por dentro Soit accès ya osala para lecture. ter o acesso de fazer a leitura. C'est ça aussi la Bible. Isto é que é a Bíblia. La Bible, A Bíblia. eza na biloko ezali à la portée de tout le monde. Há coisas que estão para todos. Otali omoni ocomprendre. Você lê e você entende. Mais eza na biloko mosusu. Mas há certas coisas Pour que comprendre yango. para tu chegar a Il faut compreender. mpe ozala na miso ya kati. Você também tem de ter um olho de interior. Bachrétien bazali. Os cristãos existem Baza na miso ya libanda. que têm olhos fora. Azotanga baécriture. Quando está a ler a escritura Comprend ce qui est facile. e compreende o que são fáceis. Eza na baécriture mosusu. Há certas escrituras Comprendre yango. para chegar a compreender. Esenga su miso oyo te. Não é mais questão desses olhos. Osenga miso ya kati. Isso agora requer olhos de dentro Comprendre makambo eza ya para kati. compreender o que se Alors, passa. ce qui est caché est pour Dieu. Disseram o que está oculto é por Deus. Ce qui est révélé est pour les hommes. Tanto o que são revelados é para os homens. Rien n'est impossible à Dieu. Nada é impossível a Deus. Mais rien n'est impossible kaka à Dieu te. Mas saiba também, nada não é impossível somente a Deus. C'est impossible aussi à celui qui croit. Amen. Nada é impossível também para aquele que crê. On a logique. Agora, logicamente, Dieu est égal à celui qui croit. Deus é igual naquele que crê. soki biloko mosusu eza caché eza mpona nzambe, biloko mosusu mpe eza caché eza mpona moto aza na kondima. Se há coisas que estão ocultas, que são reservadas por Deus, e há pessoas também que são reservadas para ele que tem a fé. moto oyo aza na kondima A pessoa que tem a fé eza biloko mosusu oyo ye amonaka oyo bato bazanga kondima bamonaka te. tem coisas que ele chega de ver, mas que outras pessoas que não têm a fé não chegam de ver. yango mokolo eleki nayebisaki bino Por isso, no dia que passou, Deus disse: moto aza na se ya alliance a pessoa que se encontra embaixo da aliança, azalaka na misu mibale te, ele não tem somente 2 olhos, akomaka na misu minei. mas ele torna com 4 olhos. naolobango Eu vou explicar. maintenant nzambe afandi asimbi livre. Deus sentou, pegou o livro.
livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. O livro escrito por dentro e por fora. Le peuple a besoin de décortiquer livre. Agora o povo quer desfrutar daquele livro. Começaram agora a escolher mandar quem vai pegar esse livro. Os problemas começam por ali. O anjo começou a gritar: quem é capaz de pegar o livro e de abrir, para que nos compreendamos? Porque dentro desse livro Deus escreveu coisas que deveriam acontecer. Ele só falou de um todo. Nzamba lobi aziba caché avait dit 7 fois. O que é curioso, Deus escreveu e pôs carimbou 7 vezes. Nature ya caché na comprendre bien error. Essa natureza ou essa lição de carimbo eu entendi ainda melhor na Europa. Na Europa, se que muito a comer courrier. Na Europa, se alguém te escrever uma carta Azi caché a Betty. E ele marcar por carimbo, quer dizer aquilo é tal. E como changer isso? Não pode mudar. Se quando Nzamba comi, agora Deus escreveu. Caché a Betty. Pegou o carimbo e meteu. Maman a Betty 7 fois. Em vez de carimbar uma vez, está carimbar 7 vezes. C'est a perfection. Portanto, 7 é a perfeição. Até mule Betty. Quer dizer, pode chover. Até neige couler. A trovada pode cair. E logo é que changer exato. Nada vai mudar. Dieu a décidé. Deus decidiu. A sceller le sort e a monde. E ele selou a sentença para o mundo. O mundo foi zoango. Que o mundo tem que receber. E découvrir. E descobrir. Eu quero falar em quê? Sabe por que estavam à procura de alguém e não achavam? Porque o maior problema daquele livro era aquilo que estava escrito por dentro. A pessoa que deveria pegar no livro, ele não ia finalizar só a pegar, mas ele tinha que abrir. Depois de abrir, ele tinha que ler e revelar. Portanto, as coisas que estavam dentro, para chegares a ler, você tem de ter olhos de dentro. Por isso, quando começaram a procura de quem? Começaram ainda nos que já morreram. A esses grandes mais velhos que morreram. Procuraram Confúcio. E aí? Só tem 2 olhos. E eu já falei o que deveria, já basta. Procuraram Gandhi. E eu posso ter 3 olhos. Não, vindo por ali. Procuraram grandes ondas que passaram no mundo. Ninguém. Disseram agora, vamos sair da terra. Saíram embaixo da terra, agora chegaram no mundo. Começaram a procurar os exatos. O homem rico. Ninguém. Disseram como embaixo não há ninguém. Certamente no céu não pode faltar ninguém. Começaram a procurar lá. Os anjos Gabriel, Micael, Serafim, os querubins, seja aquele que agora estão saindo mais das igrejas. Por isso eu tenho medo de manifestar os anjos da igreja. Olha essa Bíblia está dizendo. Onde 2 pessoas ou 3 estão reunidos, o Criador, Elohim está no meio deles. Agora, se o Elohim já está lá, o anjo vai fazer mais o quê? Quando eu estou a ler as escrituras, e eu estou compreendendo. Quando Deus está mandando um anjo, a missão aqui na terra, se o anjo chegar, só vai fazer o que lhe foi mandado. Se ir na Maria, je vous salue Marie, e saúde Maria, você vai conceber e vai nascer um filho.
pas Daniel. C'est Daniel. Quel chemin? Satan a résisté. Satan a résisté. Não tem nada a fazer. Só vai ficar. Você agora manifesta os anjos. Mas e quando Elohim chega, pode te trazer a mensagem. Te encontrar com um problema. E ele não vai parar só em dar a mensagem. E ele dará também a solução do problema que ele te encontrou. Vou levar os anjos aonde? Moi, la présence de Dieu me suffit. Para mim, a presença de Deus é suficiente. Agora, se somos duas pessoas somente, ele está. Je m'en fous des anges. E eu não me importo com os restos. Naquele dia vos disse, quando estamos a ler esse livro, il faut comprendre. temos que compreender bem. La Bible dit A Bíblia diz que l'ange de l'éternel o anjo do Eterno, campe tout autour de ceux qui craignent l'éternel. ele está por redor Pour les daqueles que arracher du danger. temem Deus para lhes tirar dos perigos. L'éternel, c'est Dieu lui-même. Aquele anjo do Eterno é Deus ele próprio. La Bible est confirmée. A Bíblia está confirmada. Só quem colo a bater Se o Eterno não proteger, quem protegerá e para nós acabarmos, vamos se dividir. chauffeur n'a pas témoin. O motorista está aqui. Estávamos junto com ele. Ainda estou vivo. Isso não vai curar. Não tem como. Zala malamu na batu. Não. Vive bem com Vive bem com Deus. Sabe, as boas obras podem te fazer retornar na vida. La Bible est l'exemple ça. Há exemplos na Bíblia. Tabita voltou a viver por causa das boas obras. Ezequias sofreu 10 ans. 15 anos. Jesus 15 ans. Pour la missa. Salakango. Não. Posso fazer boas obras para os outros. Bater point. Marca um ponto. Mais não é isso. Que eu te explicar. Bato batela inga point. Os que marcaram ponto para a minha vida. Na bimisi mbongo na poche nanga. Tirei dinheiro do meu bolso. Na kundi bango. Eu lhes enterrei. Aquilo foi uma admiração para as pessoas. À cause de Dieu. Por causa de Deus. Aonde você é filho? Não, eu fui. Agora, em tudo que passou-se comigo, a lição que eu tomei foi qual? Eu somente tinha que ir. Deus estava me esperando do outro lado. E eu estou a gozar com dólares. E ele está pensando em euros. Hoje em dia eu sou mais forte que antes. Não, eu somente tinha que ir. Se eu conhecesse já aquelas pessoas que me faziam mal, dizendo, você foi boa pessoa para fazer aquilo. Do outro lado está bom. João chorou. Chorou. Um dos anciãos lhe apareceu. Não chora. Olha. Le lion de la tribu de Juda. O leão da tribo de Juda. Quando quer dizer assim, eu agora me pergunto. Quando Deus estava criando o mundo, criou peixes, animais, árvores, e essas coisas que nós estávamos discutindo, aqui no capítulo 5, está se passando em céu. Estou a falar claramente que no trono de Deus. E eu não estou de acordo que existem animais lá no céu. Se você sabe que existem animais no céu, me prova. No meu conhecimento, eu sei que os animais se encontram aqui na terra. Agora, onde Deus está sentado no trono? Os velhos anciãos estão lá.
transporter Jean Matiti Likolo. Transportar o João até o céu. Trouver kuna na Likolo. Ele se encontrou no céu. Mais tango wala kiseba baata labo. Oh nyama. Sabe você, olha, animal aqui no céu. Veio fazer aqui, entrou na onde? Likolo nyama. Mas entrou como? De que porta? O mundo se como makambo tolo bake. Il soupe akati. Aonde estamos a falar? Tem que ter olhos de dentro. Só na kati miso exate. Se você não tem olhos, jamais qu'on comprendre ce qui est écrit, par exemple, en Apocalypse. Você nunca chegará a compreender o que está escrito, por exemplo, no Apocalipse. Ngata munatanga place wana. Eu quando medito naquele, na compreenda nano boy. Eu compreendo ainda. Ancien wana. Aquele ancião. Regarde, voici. Que está a dizer, olhe, eis. Asa ancien et nouvelle alliance. Não é o ancião da nova aliança. Asa ancien e a ancienne alliance. Mas é o ancião da antiga aliança. Punani. Abre. Antigamente, Dieu était un lion. Deus foi um leão. Batuia alliance yakala. Os que pertenciam à antiga aliança ficaram com medo de Deus como um leão. No dia que desceu na monte para conversar com o povo, eles não resistiram para ouvir o Deus. Porque antigamente, quem se encontra com Deus é morto. Prova é que le plus grand prophète Nabango Moïse, o maior profeta dele, Moisés, disse a Deus: faz-se minha graça. Eu quero ver a tua face. Deus lhe disse: você não pode me ver. Você já viu alguém entrar na mata, ver um leão e continuar a viver? Se tu me ver, vais morrer. Porque eu sou leão. Mas como já pediste, tenho feito graça naquilo que eu achar. Vou te fazer um pequeno favor. Me verás, mas não me verás de cara. Porque basta ver o leão da cara e dente. Eu próprio que vou te proteger. Vou cavar um buraco dentro de uma rocha. Vou te colocar dentro. Quando eu passará, me verás das costas. Para tu não morrer. Efetivamente, Deus fez aquilo com Moisés. Por isso que os homens da antiga aliança, que Dieu c'est un lion. Eles ficaram no pensamento que Deus é um leão. Por isso, quando ele está a mostrar, está a mostrar o leão, porque ele tem o conhecimento do leão. Será que no nosso tempo Deus pode se manifestar como leão? Não. 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 Deixa eu te dizer. Deus é complicado. Na nossa vida hoje, Dieu peut se manifester comme un lion. Deus pode se manifestar como um leão. Non pas contre nous, não contra nós, mas ao nosso favor. Que eu vou explicar. Leão. Vive como? Quando o ancião está explicando. Voilà le lion de la tribu. Eis o leão da tribo de Judá. Não quer mostrar o leão. A pessoa que pode mostrar que é capaz de pegar aquele livro e lhe abrir aqueles carimbos. Ele é pessoa. Mas a natureza que tem. Se tu quer compreender, você tem que entrar na mata para observar como é que o leão vive. O leão vive como? Dentro da mata. O leão é o chefe. Mas todo leão não é chefe. Leão
azara mokonzi na territoire oyo ya marqué. O leão é chefe na território que ele está marcado. Lion asala ndeni. O leão faz como? Aye na territoire. Chega numa território. Azwi ba urine na ye. Ele pega as suas urinas. Abandi ko arroser yango na surface oyo ya sepeli. Ele começa a fazer uma circunferência que ele achar para ele. Onzi yesiko. Eu sou o rei, o chefe daqui. Na base até 7, até 10. Por ter 7, 10 mulheres. Bana até 40 filhos. Yemo papa. Ele próprio pai. Aza mokonzi ya rayon wana. Ele é o chefe daquela área. Leão mususu aye. Agora, se outro leão chegar, adondo na territoire wana, precisar amanar naquele território, basta sentir o cheiro. E ele já não vai aguentar. Vai fugir bem distante. C'est ça, salamable. Não, isso não pode fazer. Compreende? Si je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Acima dos escorpiões. Mas aquilo fica por ali. Et sur tout. Et sobre toda. Toda. On est encore pendant la journée. Não, estamos ainda de dia. Utiliser ta force. Tens de usar a tua força. Que eu te dizer. Aquele verso nous sabe muitas coisas. Le serpent, o serpente et le scorpion. E os escorpiões. Serpent, o serpente ataca de face. E ele taca de frente. Na sua língua para tirar o veneno. Os escorpiões não atacam de frente, mas atacam de trás. Deus que fala. Pode vir de frente, pode vir de trás. Eu já te dei o poder. Agora, o leão sentou. E ele está a olhar. Pega, mata. Espalha essa notícia. A fêmea do leão, ele chama que ele mata. Sabe a coragem que tem aquela fêmea vem da onde? Não, o pai está de lado. C'est l'assurance de l'alliance. É a certeza da aliança. O macho ficou a olhar. Que tenta pegar. Eu posso não conseguir, mas que está atrás, ele é forte. Va avec la force. Vai com a força que tu tens. Se tu conseguir, e ele está atrás. A mulher quando vem, você começa a pular. A igreja só alega assim. Portanto, leva a uma mão oculta que é de Deus. O leão faz mais que? De noite, quando vem as crianças brigar. Não, seja os leões. O leão não come aquela carne que foi matada. O humano morreu do vírus, não sei o quê. Aquele pastor chamado como dos gabaonites, povo que a padaria já deitou. Verdura já não come. Leão mas ele alimenta-se de carne que ele próprio matou, devorou. Ossos de resto que não presta deixa. O cristão assim que deve ser. O espírito tem de se alimentar muito. E o espírito enche. Na adoração. Veja como ele canta. Você não vai ligar com. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut comme on a niveau. Você tem que atingir aquele nível. Maintenant, agora, na sua ditado, crianças festejaram, comeram. A fêmea lutou muito. Mobali sikoyo na puto. O macho agora de noite, o leão, ele não descansa. Il commence à prendre soin
Agora passa a tomar conta da sua família. Porque dia lhes permitiu a trabalhar. E eles estão observando de longe. Quando chegar de noite, e ele tem uma visão noturna clara. Isso é a natureza do nosso Deus. Aquele que procura atrapalhar a nossa vida na escuridão, Deus ele vê. O filho atole, porque comeu muito. Serpente pode tentar. Qu'est-ce que le père fait? Mas o pai faz o quê? Ele está tomando conta da sua família. Porque um animal perigoso não chega ali. Et c'est ça avec Dieu. Assim com Deus. Quando nós estamos de repouso, dormimos. O Senhor toma conta de nós. O Senhor vai nos proteger. Algo estranho, algo de mal não pode atingir naquela circunferência. Et même ce que intervention Nzambe mesmo que chegar, haverá sempre a intervenção de Deus. Pendant la journée, durante o dia, o leão descansa. Se a mãe ir para caçar o outro animal, se encontrar um antílope, mata facilmente e come. Agora imagine que ele se encara com o elefante. Eu já vi no documentário que os filhos do leão querem matar o elefante. Papa Monique et Tumbawana, ils ont un niveau ya maman na banate, les lions se lèvent même pendant la journée aye kokota maka. A mãe, se achar que essa luta, as crianças são incapazes, o pai levanta e aproxima. Na makambo ya vida biso. Em questão da nossa vida, Soki Etumbane se présenter liposo. Se apresentar o combate daquele gênero, ele que monene, ultrapassar limites, ele que macas, forte, capacidade, tentamos chegar no fim. Démon géant terminé. Démon gigante levantou perante nós. O Senhor não nos abandone. Deus vem entrar nos problemas dos filhos dele. Depois é que vai perguntar o que ele fez. Mas primeiro ele vai chegar e entrar para tu ser salvo. Se o elefante estava tentando pisar e ele só vai entrar ainda nisso. Aqui não, depois é que... Olha, você fica com vossos anjos, eu sou de Deus. Proteção desse gênero, não. Salvador. Se a tua frente, benediction a bênção que está chegando é grande. É grande como elefante. Deus sabe que você não vai conseguir deixar cair. Eu quero te dizer, ele não vai te deixar ir sozinho. Toda vez essa grande empresa que você quer iniciar, Deus sabe que você próprio não vai conseguir. Mas se você se conta dentro daquela aliança, não vai te deixar andar sozinho. Mesmo se as pessoas estão a achar que é possível para tu fazer, saiba, com Deus faremos grandes coisas. Eis o leão de la tribu de Juda, da tribo de Juda. Capable. E ele que é capaz. Jean Lobité. Já o disse. Eu ouvi. Tu falaste. Mas eu não paro só a orar. O meu maior problema é que posso ouvir, mas eu tenho de ver. E le problème majeur é ba chrétien. Isso é o problema maior dos cristãos.
Deus está me mostrando. Deux voyages de Liboso. Você tem 2 viagens que estão à frente. France tem aucune de Paris. Se você ir em Paris, vai calhar na França. Que Belgique tem o como na Bruxelas. Se você não for na Bélgica, vai chegar no Anvers. Os cristãos agora só gostam de massagem, coisa que alegra. Mas est-ce que Moïse todos vão na história solo? Não, vamos voltar mesmo no direito. O que não vai alegrar os corações, mas que vai alegrar Deus. Pode dizer, olha o leão. Poderia evitar dizer, conhece o leão, é o protetor, o leão é o forte. Só disse não. Il faut. É o tempo de ver. Mais il faut vérifier. Quando você não voltar na igreja, tem que verificar. O minuto do coração tem que acender, confirmar que a pregação foi verdade. Eu tenho erro. Falar amém como não sei, mas você pode ver que vai falar, eu não. Se a palavra que eu estou a pregar concordar com o teu coração, ali você vai dizer amém. Fala amém que passou no céu. Il faut vérifier. Não, tem que verificar. E eu quero falar como. Olha, vou te abrir isso. Biso batoto telemaka liboso na bino. Nós que se colocamos à vossa frente. C'est une responsabilité. É uma responsabilidade. Conforme eu estou aqui, não vim aqui para brincar. Esses homens que estão aqui não são pessoas de brincar com eles. Vejam isso. A olhar. Eles agora. Onde vão? Mesmo desvio. Vamos chamar depois do culto. Hoje no hotel não sei quem eles vão dormir. Vai perguntar, mas aqui não, você tem que aceitar o incômodo dos argumentos. Agora, perante eles, quando eu estou a falar, tem que estar na linha. Se desviar ou ficar problema. É problema, um caso. Por isso eu estou chamando a atenção das pessoas que estão a aspirar ser ministro. Não tenha pressa. Espere o tempo. Se enche ainda com gasolina. Enche-se. L'art de bien parler, c'est d'écouter. Amen. Em francês tem dito, o arte de bem falar é de ouvir. Se ouvires muito, quando passares a falar, as pessoas vão notar a sabedoria. Hoje ainda você é imaturo, nem andar e não sabe. Mas quem é a responsabilidade de alimentar o outro? Volta aí a vomitar. Devagar. Você entende? Volta na crescimento. Isso não é na ite. Ainda tem aqui na contexto moko. Estamos ainda no primeiro contexto. Vou que isso tem aqui isso na já na Genèse. Todo mundo na Genèse. Sai daí. Tuzaka no moko. Fica ainda aí. Yesu ainda não tem. Jesus ainda não veio. Qual é a pressa? A pessoa que está de falar ancien mais na nouvelle alliance. Esquecer que ele também o ancião, mas na nova aliança. Quando tu lhe mostrar um leão, ele também disse no meu tempo não vou ficar. Eu também faço parte da aliança. A minha aliança não é antiga, mas a minha é nova. Ainda eu que escrevi o livro do João. Eu apresentei a mesma pessoa como um animal, mas não como um leão. Eu lhe apresentei como um cordeiro. E eu
misumi balé. Si tu mets sur les olhos, il y a son filet avec le léon. Azaki na misumi balé ya na. Comme dire, ou deux olhos qui sont dans l'alliance. Ngolu ya koza na misumi balé ya nouvelle alliance. Ombre ya ba chose à venir. Sombra das coisas vinduras. Na nouvelle alliance Na nouvelle aliança, realidade. Mto ya za na alliance ya Yesu. Quem está na aliança de Jesus? Na makambo bato alliance akala bamona. Ele não está vendo a coisa antiga que as pessoas viram. Dali. Quando olhou. Olhamos na leão. E você for leão? Começa a ver o cordeiro. Começa a ver o cordeiro. Começa a ver o cordeiro. Quando olhou, disse não. Não, deixa, esse veio dos Estados Unidos. Esse é o Trump. Disse não. Eu também conheço aquela pessoa. Mas não lhe conheço como leão. Mas eu lhe conheço. Avec 4 yeux. Com 4 olhos. Com 4 olhos. E ele não aparece como leão. Mas ele se vê como cordeiro. Le plus grand problème c'est ça. Tango utaro morani. Você quando olha vê o quê? Tem pessoa que olha, mas não chega a ver. Porque tem 2 olhos. As outras pessoas veem as escrituras, mas não chega. Tá na Bíblia como é que é? A escritura há também espaços brancos no X. Se eu escrever aqui 6, eu aqui. Eu vou dizer que é 6. Pasteur Ezequiel otangani. O pastor Ezequiel vai ler 9. Pasteur Ezequiel combien bon yo lo bezani. Eza 9. Eza 9, eza 6. É 6. Eu que escrevi, é 6. Eu estou a ver que é 9. Eu que escrevi é 6, mas ele vai dizer que é 9. C'est ça Dieu. Isso é Deus. O que você está vendo? Não é o que eu estou a ver. Você pode ver o leão. Mas eu estou a ver o cordeiro. C'est le même Dieu. Mas é o mesmo Deus. Place confusion na biso ba pasteur à moi. Onde vem a confusão entre os pastores? C'est le même Dieu. É o mesmo Deus. Mais à se révéler par le nom. Mas em se revelou de outra forma. C'est le même Dieu. É o mesmo Deus. Nanga se révéler de musu. E também a revelação é outra. Ele é o cordeiro. Ele é também o leão. Mas o pequeno que você sabe é aquilo. A parte que eu conheço é isso 6. C'est le même Dieu. É o mesmo Deus. Yoza na raison. Você tem razão? Ngape naza na raison. Eu também tenho razão. Todo mana. Se não podemos se matar. Donc l'église, Dia que a igreja dimension, atingir a dimensão de compreender as coisas dessa forma, não vamos se matar. Não vamos odiar. Eu vou te compreender. Em relação a tua graça, você também vai me compreender. Em relação à graça que eu tenho. E vamos compreender que no final de tudo, quem já viu um cordeiro? Mwana mpate ezali mwana ya meme ya âge ya moins d'1 an, de 0 à 1 an. De 0 até 1 ano. Nani asa mwana mpate na maseke. O cordeiro com chifres. Azakate. Mais o filho, ele com maseke tem 7 chifres. Wana lukwa tango esili. Como o tempo acabou, moyen tokende mosika ezate. Não como. Siko tuwe koyabo futelanga tike pona lobela maseke sa. Pela próxima, vou me pagar
Bilhete para me falar de Jesus. Será que você deve orar? Eu quero entrar na tua aliança. Eu quero pertencer na tua aliança. Para tu ser o meu protetor. Para você prover por mim. Para tu ser o meu Deus. Para tu ser o meu Pai. Inclina a sua cabeça. Faça essa oração. Ora, ora. Diz assim a Deus.